أبو محمد O norte e centro da Europa continuam a sofrer inundações depois das chuvas fortes. Várias pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas. Bombardeamento da zona de hospital em Khan Yunis, na faixa de Gaza, faz dezenas de mortos. Em Tel Aviv foi feita uma sentida homenagem a um refém. Um cargueiro com bandeira do Panamá bateu numa mina no Mar Negro. No terreno, as tropas russas fizeram avanços na região de Donetsk. Argentinos saem às ruas de Buenos Aires contra projeto de lei controverso do novo presidente Javier Milei. Algumas zonas no norte e centro da Europa continuaram a sofrer inundações na quinta-feira após chuvas fortes. Na Alemanha, uma barreira perto da cidade de Magdeburgo foi aberta pela primeira vez numa década para aliviar a pressão do rio Elba, que estava quase 4 metros acima do seu nível normal. Ja, da touren alle erstmal übernachten, würde ich sagen. So weit wie es geht. Vielleicht kommen wir auch heute Nacht wieder zurück. Man weiß es nicht. Das ist die Natur, ne? Können wir nichts gegen machen. Já nos Países Baixos, o Reno atingiu níveis muito acima do normal na fronteira com a Alemanha. Na cidade neerlandesa de Deventer, que terá sido a mais atingida pelas cheias, amontoaram sacos de areia ao longo do rio e fecharam-se estradas. Na Hungria, também o Danúbio transbordou e prevê-se que atinja o seu ponto máximo na quinta-feira. A chuva intensa agravou os efeitos do gelo da neve. Embora alguns rios mais pequenos da Hungria Ocidental tenham começado a baixar, prevê-se que o nível das águas do Danúbio desça lentamente até à véspera de Ano Novo. Também o Reino Unido foi atingido pela chuva e ventos fortes, o que resultou em danos nas casas e cortes na eletricidade. A tempestade derrubou árvores, causou trânsito e suspendeu comboios. Não foram registados feridos, mas muitos residentes foram obrigados a abandonar as suas casas. Dezenas de pessoas terão morrido ou ficado feridas em bombardeamentos israelitas na zona do hospital Al-Amal, em Khan Yunis, na faixa de Gaza, esta quarta-feira, segundo o Crescente Vermelho Palestiniano. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, fala em pelo menos 20 mortos. As equipas da Organização Mundial de Saúde estão a levar a cabo missões de alto risco para entregar material aos hospitais do norte e do sul de Gaza. Entretanto, no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, um grupo de familiares e amigos homenageou o refém Hersh Goldberg Polin. Today, December 27th, Hersh has a one-way ticket to go traveling around the world. This is a trip that he's been planning for a long time, he's been dreaming about for a long time. He's unfortunately not going to be taking off on the trip today, but we are hoping and praying that he's going to take off on this trip soon. Em Beirute, no Líbano, centenas de apoiantes do Hezbollah compareceram para o funeral de Hadi Hassan Awala, um dos combatentes do grupo mortos. Desde o início da guerra, o Hezbollah e Israel têm se envolvido em confrontos quase diários. Um cargueiro com bandeira do Panamá atingiu uma mina russa no Mar Negro. Segundo as forças ucranianas, o embate com a mina fez deflagrar um incêndio a bordo do navio civil que ia carregar cereais e obrigou a guarda costeira ucraniana a intervir, transportando 2 feridos para um hospital na região de Odessa. No terreno, as forças russas parecem ter feito avanços em Bakhmut, Avdiivka e na cidade de Donetsk.
mesmo com a neve e as chuvas de inverno a transformarem o solo num imenso corredor de lama. Os ataques às posições da Ucrânia são constantes e dificultam a vida à infantaria de Kiev, mesmo que os ucranianos na linha de combate garantam que continuam a resistir. Штурма очень много идет. Пехоте нашей очень тяжело, но парни держатся со всех сил. Днем и ночью штурмуют и штурмуют бесконечно. И в любую погоду, и грязь лезут и лезут. Там уже поля засеяны просто ихними трупами. Quem também sofre com o inverno são os civis que vivem nas localidades mais próximas da linha da frente na Ucrânia. Estima-se que metade da população ucraniana, cerca de 17 milhões de pessoas, precise de ajuda humanitária. Um aumento significativo desde o início do ano, quando os ucranianos a precisar de auxílio eram cerca de 3 milhões. A Sérvia deu um passo para resolver um dos principais diferendos que a opõem ao Kosovo, cuja independência continua a não reconhecer. Os veículos com matrícula kosovar vão passar a poder entrar e circular na Sérvia, segundo anunciou agora Belgrado. É uma medida que já recebeu o aplauso da União Europeia. O primeiro-ministro kosovar, Albin Kurti, também saudou a medida. Dua të theksoj se ky vendim fillimisht po vjen pas një mosbatimi më shumë se 10 vjeçar të marrëveshjeve paraprake. Përdorimi 2 vjeçar të çështjes së targave nga ana e Serbisë për të tensionuar situatën e sigurisë në veri të vendit tonë. No entanto, avisos colocados nas fronteiras deixam claro que esta medida se destina simplesmente a facilitar a circulação e não significa um reconhecimento por parte das autoridades sérvias da independência do Kosovo. O estudante de 24 anos que matou 14 pessoas em Praga confessou ter assassinado um bebê de 2 meses e o pai, dias antes do massacre na universidade. As autoridades checas revelaram que encontraram uma carta na casa do atirador, na qual ele parece admitir os homicídios numa floresta nos arredores da capital da Chequia. As autoridades já estavam a investigar a ligação do suspeito com estes crimes, cometidos semanas antes do massacre na universidade. A polícia acredita agora que o estudante foi responsável pelas mortes de 17 pessoas, incluindo a do próprio pai. Milhares de sindicalistas saíram às ruas de Buenos Aires na quarta-feira para protestar contra um projeto de lei do novo governo de Javier Milei. A iniciativa inclui uma reforma eleitoral, alterações no Código Penal para controlar as manifestações de rua e poderes para o Executivo privatizar empresas públicas. Os sindicatos questionam a autoridade do presidente Milei para aprovar tais medidas através do decreto que declara a emergência económica no país. Creo que es muy importante frenar esto, porque incluso hasta desde el punto de vista de los derechos democráticos tenemos que discutir qué es esto ya, porque una democracia en el sentido literal no es, porque no te podés manifestar, no te podés expresar, no podés hacer huelga, no podés hacer ni una asamblea en un lugar de trabajo. A iniciativa passa pela delegação de funções no Executivo por força da declaração de emergência pública em matérias como segurança, defesa, energia e saúde até 31 de dezembro de 2025, com o Congresso a ceder parte do poder legislativo à presidência. A oposição já se comprometeu em derrubar o decreto e desafiar a ambiciosa agenda política de Javier Milei. O homem suspeito de matar a mulher e os 4 filhos numa localidade francesa a cerca de 50 km de Paris admitiu o crime, alegando problemas psiquiátricos. De acordo com os resultados das autópsias, a mãe de 35 anos e as 2 filhas de 10 e 7 anos foram esfaqueadas repetidamente. Já os filhos, um com 4 anos e outro com 9 meses, morreram por asfixia após afogamento. O homem confirmou os factos em tribunal, mas não soube explicar o que motivou tais atos. O Ministério Público solicitou que o homem ficasse em prisão preventiva. A decisão do tribunal será conhecida esta semana. A situação no Mar Vermelho tem poupado os consumidores, pelo menos por enquanto. O aumento de preços causado pelos ataques a navios mercantes continua contido, mas os tempos de envio são prolongados, especialmente no transporte de móveis e carros. A number of large companies, particularly container lines, have made the decision now to reroute their ships away from the Red Sea and will be going instead around the south coast of South Africa, around the Cape of Good Horn, which adds about 9,000 kilometres to the journey, about between 6 and 14 days, depending on the ship type. And that in turn will lead to disruption and delays for goods coming in and potentially impact on prices as we go forward.
O Mar Vermelho é uma das principais rotas comerciais. Cerca de 12% das mercadorias do mundo passam por aqui. The Houthis have this ability to really threaten it because at the southern end of the Red Sea, through the Bab el-Mandab Straits that lie between Yemen and Djibouti, it's only about 18 to 20 miles wide, a choke point. Os Houthis são um grupo rebelde do Iêmen, apoiado militarmente pelo Irão, que entrou na guerra entre Israel e o Hamas em defesa dos palestinianos, atacando dezenas de navios. Teme-se que possam causar a escalada do conflito. Uma equipa liderada pelos Estados Unidos enviou navios de guerra para repor a segurança na região, mas parar os ataques pode não ser tarefa fácil. The Houthis say that they're going to continue these attacks as long as the Israeli attacks on Gaza continue. It's tapping into that really deep anger at the massive amount of destruction, loss of civilian life in Gaza, the nature of the Israeli bombardment. The United States and its allies have some options. They can be very aggressive. They can decide to take out some of these positions, although it's very difficult in the hills of Yemen to do this targeting. The Houthis were able to send missiles into Saudi Arabia to hit Saudi targets, including vital oil infrastructure, and also into the United Arab Emirates. It has missiles that can go well over 1,000 miles. So very dangerous. It's a massive escalation, but doing nothing could also be very problematic. O aumento do consumo de combustível dos navios devido a desvios por rotas mais longas também já está a ter impacto no meio ambiente. There is one cost that is going to be certain. It is the environmental cost that our planet has to pay, actually. There will be an additional 25, 30, or even up to 35% of carbon emission, additional carbon emission. The shipping industry is responsible for the 3% of all the emissions in the world. It's a huge number, actually. A cantora Shakira foi imortalizada na sua cidade natal, Barranquilla, na Colômbia. As autoridades inauguraram uma estátua de bronze da diva da pop colombiana. O monumento de 6,5 metros retrata Isabel Shakira Mebarak Ripoll num fato de dança do ventre, balanceando o corpo para a direita e com os braços esticados em direção ao céu. O monumento foi inaugurado numa pequena cerimónia em que participaram os pais de Shakira e o presidente da Câmara da cidade.